Juiz condena a menina de 13 anos à pena de morte. Quando a mãe descobre, fica devastada. A cidade de Maplewood tinha uma calmaria característica das pequenas cidades americanas, onde todos se conheciam e as notícias corriam rápido pelas esquinas. Era uma tarde quente de verão, quando o cheiro de fumaça começou a invadir o ar. Chamas ferozes consumiam a pequena loja de conveniência no centro da cidade, lançando labaredas laranjas e uma densa nuvem de fumaça negra que subia rapidamente ao céu. O caos se espalhou pelas ruas, moradores saindo de suas casas, tentando entender o que estava acontecendo. O som das sirenes dos bombeiros ecoava por toda parte, enquanto o fogo ameaçava se alastrar para as lojas vizinhas. Emily Carter, uma menina de apenas 13 anos, olhava a cena de longe, com o coração acelerado. Sua mente estava em choque e seus olhos arregalados refletiam o brilho intenso das chamas. Ela sabia que algo terrível havia acontecido. A loja, uma das mais antigas da cidade, estava agora sendo consumida pelas chamas implacáveis. Moradores começaram a se reunir ao redor, assistindo impotentes enquanto os bombeiros tentavam controlar o incêndio. Entre eles, a figura de Jack Thompson, um funcionário da loja, não conseguiu sair a tempo. Quando seu corpo foi retirado dos escombros, o pânico e a tristeza tomaram conta de todos. "Você viu alguma coisa?" perguntou uma mulher ao lado de Emily, segurando firme o braço da filha pequena. Seu tom era tenso, cheio de medo. Eu não sei. Só vi o fogo quando estava chegando", respondeu Emily, sua voz trêmula, ainda em choque. Os olhos das pessoas em volta começaram a se fixar nela. Murmúrios surgiram. Alguém a reconheceu, dizendo que havia visto uma menina parecida com ela perto da loja, momentos antes do incêndio. As palavras se espalharam como pólvora, e em questão de minutos, Emily, que mal conseguia entender o que estava acontecendo, começou a ser apontada como culpada. Foi ela? Ela estava lá dentro? Uma voz masculina perguntou, um senhor que usava um chapéu surrado. "Sim, acho que era ela. Eu vi essa menina entrando na loja mais cedo", afirmou outro homem mais jovem com um olhar desconfiado. Emily sentia o peso dos olhares, a desconfiança crescendo em cada rosto que se virava em sua direção. Ela queria falar, queria gritar que não tinha feito nada, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais. As sirenes ainda tocavam, as chamas continuavam, e agora a multidão estava ficando cada vez mais inquieta, quase como se procurassem por um culpado imediato. E ela estava ali, no lugar errado, na hora errada. Enquanto os bombeiros continuavam a lutar contra o fogo, policiais começaram a circular entre os presentes, fazendo perguntas. Um deles, o detetive Greg Harrison, se aproximou de Emily. Ele era um homem de meia idade, com uma expressão dura, marcada por anos de trabalho árduo em crimes pequenos da cidade. Olhou para a menina com seriedade, como se estivesse tentando decifrar suas intenções. "Emily, certo?" perguntou ele, embora a resposta fosse óbvia. Todos na cidade se conheciam. "Preciso que me conte exatamente o que você viu." Ela tremia, as mãos trêmulas segurando a barra da sua camiseta. Eu não sei. Eu estava vindo de casa. Eu só vi o fogo. Não entrei lá, eu juro." O detetive suspirou, como se já tivesse ouvido aquilo antes. "Há pessoas dizendo que você foi vista perto da loja, que estava lá pouco antes de o incêndio começar. Tem algo que você queira me dizer, Emily?" "Eu não fiz isso. Eu estava tentando ajudar. Eu vi a fumaça e corri para ver se alguém precisava de ajuda." As palavras finalmente escaparam, cheias de desespero. Emily olhou ao redor, esperando que alguém a apoiasse, mas a multidão apenas observava em silêncio, os olhares ainda fixos nela. O detetive Harrison trocou olhares com outro policial ao lado, ambos com expressões sérias. "Por enquanto, vamos ter que te levar para a delegacia, Emily. Precisamos entender melhor o que aconteceu. Tenho certeza de que vamos resolver isso." Mas aquelas palavras não ofereciam conforto algum. Emily sabia o que estava por vir. Sabia que as pessoas já estavam tirando suas próprias conclusões.
Sentia o medo crescendo em seu peito enquanto era levada, algemada, em frente à multidão que antes conhecia como amigos e vizinhos. Olhou de relance para a multidão e viu as expressões. Nenhuma delas trazia compaixão, apenas julgamentos silenciosos. A cidade que ela conhecia estava prestes a se voltar completamente contra ela. Sarah Carter não conseguia acreditar no que seus ouvidos ouviam. As palavras do detetive Harrison soavam distantes, como um eco que reverberava em sua mente sem fazer sentido. Emily, acusada de incêndio? Sarah sentiu suas pernas fraquejarem enquanto segurava o telefone com força, suas mãos suadas e trêmulas. O oficial a informava que sua filha estava sendo detida, acusada de iniciar o incêndio que devastou a loja de conveniência e tirou a vida de Jack Thompson. Sarah olhou para o relógio na parede da cozinha. Eram apenas 3 horas da tarde, uma hora em que sua filha deveria estar em casa, fazendo o dever de casa, não envolvida em algo tão trágico. Isso é um engano, disse Sarah, a voz embargada pela emoção. Minha filha jamais faria algo assim. Ela é só uma criança. Eu entendo, Sra. Carter, respondeu o detetive, sua voz firme, mas não sem uma ponta de empatia. Estamos investigando todas as possibilidades, mas, por enquanto, precisamos fazer algumas perguntas a Emily. Sarah mal ouvia as palavras dele. Desligou o telefone sem se despedir e correu em direção à porta, pegando as chaves do carro com pressa. Seu coração batia forte contra o peito, a cada segundo aumentando a sensação de urgência e desespero. Ela dirigiu até a delegacia local, uma pequena construção de tijolos vermelhos que ficava no centro da cidade, com o pensamento fixo em Emily. Sua filha era tudo para ela. Desde que o pai de Emily as abandonara anos antes, as duas tinham se tornado inseparáveis. Emily era uma garota doce, bondosa, e nunca tinha se envolvido em problemas. Como alguém poderia pensar que ela fosse capaz de cometer um crime tão horrível? Chegando à delegacia, Sarah foi recebida por uma recepcionista com expressão cansada, que olhou para ela com curiosidade. Eu preciso ver minha filha, disse Sarah, sem nem ao menos tentar esconder o nervosismo em sua voz. Emily Carter, ela foi trazida para cá há pouco. A recepcionista olhou os registros e assentiu lentamente. Sinto muito, Sra. Carter, mas a detetive Harrison ainda está interrogando sua filha. Não podemos permitir visitas durante o interrogatório. Sugiro que aguarde. Sarah se sentiu impotente. Você está me pedindo para esperar enquanto minha filha, uma menina de 13 anos, está sendo acusada de assassinato e incêndio criminoso? Eu quero vê-la agora. A mulher na recepção trocou um olhar cauteloso com um policial próximo. Eu realmente sinto muito, mas são os protocolos. Eles vão liberá-la assim que possível. Sarah bufou de frustração, mas sabia que discutir não iria ajudá-la. Seus olhos estavam marejados de lágrimas enquanto se dirigia até uma das cadeiras na recepção, onde se sentou e colocou a cabeça entre as mãos. Tudo estava acontecendo rápido demais. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado. Cada minuto que passava sem ver Emily aumentava sua angústia. Lembranças começaram a passar pela cabeça de Sarah. A última conversa que teve com sua filha naquela manhã, as risadas que dividiram no café da manhã. Emily estava tão animada para o verão, fazendo planos de ir ao acampamento com seus amigos. Como tudo isso podia estar desmoronando de uma forma tão cruel? O tempo parecia se arrastar, até que, finalmente, a porta do corredor se abriu e o detetive Harrison apareceu, caminhando em direção a Sarah com uma expressão neutra. Sra. Carter, começou ele parando diante dela. Emily está bem, mas temos uma situação complicada aqui. As evidências não são favoráveis a ela neste momento. Que evidências? Sarah se levantou de súbito, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Minha filha não fez isso. Vocês estão cometendo um erro terrível. O detetive manteve a calma. Eu entendo que seja difícil, mas as câmeras de segurança mostram sua filha nas proximidades da loja momentos antes do incêndio. Testemunhas também a viram por perto. Precisamos entender o que aconteceu. Emily estava tentando ajudar. Sarah interrompeu. Vocês não a conhecem.
Ela jamais faria algo assim. Se ela estava lá é porque estava tentando ajudar alguém. Por enquanto, ela está sendo acusada formalmente. Vamos continuar a investigar, mas, por favor, prepare-se para a possibilidade de que o caso vá para julgamento, disse o detetive, tentando manter um tom conciliador. Sarah recuou, sentindo como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Aquilo não poderia estar acontecendo. Ela precisava fazer algo, mas por onde começar? Enquanto o detetive se afastava, Sarah olhou para as paredes frias da delegacia, sentindo uma raiva começar a tomar conta dela. Não poderia deixar isso acontecer. Não poderia perder sua filha. E com esse pensamento firme, ela sabia que faria qualquer coisa para provar a inocência de Emily. Não importava o que tivesse que enfrentar. A porta da sala de interrogatório se abriu mais uma vez, e Emily saiu acompanhada de um policial. Seus olhos estavam vermelhos, as bochechas ainda molhadas de lágrimas. Quando viu a mãe, correu para seus braços, soluçando de desespero. "Eu não fiz isso, mãe", sussurrou Emily com a voz embargada. Sarah segurou a filha firme, acariciando seus cabelos. "Eu sei, querida. Eu sei. Nós vamos passar por isso juntas. Eu vou provar que você é inocente." A noite havia caído quando Sarah e Emily voltaram para casa, mas o silêncio que tomava conta da pequena casa parecia mais pesado do que de costume. Emily permaneceu calada durante o caminho inteiro, os olhos fixos na janela, perdida em seus pensamentos. Sarah, por sua vez, mal conseguia focar na estrada. O peso da situação estava começando a sufocá-la. A cidade inteira parecia já ter decidido a culpa de Emily. Murmúrios se espalhavam pelas ruas, olhares julgadores seguiam a família, e as redes sociais explodiam com acusações infundadas. Ao chegarem, Emily subiu direto para o quarto, evitando qualquer tipo de conversa. Sarah sabia que sua filha precisava de tempo, mas cada minuto parecia precioso agora. Ela desceu as escadas, caminhando lentamente até a cozinha, onde se sentou à mesa, olhando para o vazio. Sua mente não parava. Como tudo havia chegado a esse ponto? Como provar a inocência de Emily se tudo parecia estar contra ela? Foi então que o telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Sarah atendeu de imediato, sua voz cheia de expectativa, esperando qualquer boa notícia. "Sarah, aqui é o Michael. Você se lembra de mim?" disse uma voz familiar. Michael era um velho amigo de sua família, um técnico de segurança aposentado que conhecia tudo sobre sistemas de vigilância. Ele sempre fora meticuloso em seu trabalho e, no passado, já ajudara a polícia em alguns casos. "Michael, claro que me lembro", respondeu Sarah, tentando esconder a urgência em sua voz. "O que aconteceu?" "Ouvi sobre o que está acontecendo com Emily e achei que você poderia precisar de ajuda. Eu vi que mencionaram as câmeras de segurança e fiquei pensando, você já olhou essas imagens com mais cuidado? Quero dizer, realmente olhado? Coisas assim podem ser manipuladas, Sarah." A ideia foi como um choque de realidade. Sarah nunca tinha pensado nisso. A polícia havia apresentado as imagens como uma prova incontestável e ela simplesmente aceitou. Mas, e se houvesse algo mais? E se alguém tivesse alterado as gravações para incriminar sua filha? "Michael, eu não sei como agradecer. Você pode me ajudar com isso?" "Eu não sei por onde começar", disse ela quase sem fôlego, sua mente girando com novas possibilidades. "Claro, deixe isso comigo", respondeu Michael com um tom firme. "Vou dar uma olhada no sistema de câmeras da loja e ver o que posso encontrar. Se houver algo suspeito, nós vamos descobrir." Depois de desligar o telefone, Sarah sentiu um misto de alívio e ansiedade. Era a primeira fagulha de esperança que surgia em meio ao caos, mas ainda era frágil. Decidida, ela subiu até o quarto de Emily, onde encontrou a filha sentada na cama, abraçando os joelhos, os olhos fixos no chão. "Querida", começou Sarah, sentando-se ao lado dela. "Eu falei com o Michael. Ele vai revisar as imagens de segurança da loja. Talvez haja algo lá que possa nos ajudar." Emily olhou para a mãe com um leve brilho de esperança nos olhos, mas logo desviou o olhar, como se estivesse com medo de acreditar que aquilo poderia funcionar.
E se não houver nada, mãe? E se eu nunca sair dessa? Todos acham que fui eu. Mesmo que consigam provar, as pessoas sempre vão me olhar como se eu fosse culpada. Sarah segurou a mão da filha com força, transmitindo toda a sua confiança. Nós vamos provar a verdade, Emily. Eu sei que parece impossível agora, mas não estamos sozinhas. Michael é ótimo no que faz e eu não vou descansar até que a cidade inteira saiba quem você realmente é. Naquela noite, enquanto Emily dormia, Sarah não conseguia pregar os olhos. Ela se sentou na sala, rodeada de fotos antigas, lembranças de uma época mais simples, quando as maiores preocupações eram as lições de casa e as festas de aniversário. Agora parecia que estavam vivendo um pesadelo do qual não podiam acordar. Mas Sarah sabia que não podia se dar ao luxo de ceder ao medo. Havia algo errado naquela história, e ela estava determinada a descobrir o que. No dia seguinte, logo pela manhã, Sarah recebeu uma mensagem de Michael pedindo que ela fosse até sua casa. Seu coração acelerou. Será que ele tinha encontrado algo? Chegando à casa de Michael, ela foi recebida por ele com uma expressão séria, mas com um brilho no olhar que indicava que algo estava prestes a ser revelado. Sente-se, Sarah, disse ele, puxando uma cadeira para ela em frente ao seu computador. Olhei as gravações com bastante atenção e veja o que encontrei. No monitor, a gravação da câmera de segurança mostrava Emily entrando na loja. O coração de Sarah quase parou por um segundo, mas então Michael pausou a imagem e ampliou a cena. Algo parecia errado. A imagem de Emily estava levemente distorcida em comparação com o resto da cena. Isso aqui, continuou Michael apontando para o monitor, é uma manipulação digital. Alguém alterou essa gravação. Eles inseriram a Emily na imagem. Veja bem, Sarah, eu fiz isso por anos. Esse tipo de trabalho é bem feito, mas não é perfeito. Com a tecnologia de hoje é possível manipular vídeos para incriminar alguém. Mas não há dúvidas. Essa imagem foi editada. Sarah ficou sem palavras por um momento, absorvendo o que acabara de ouvir. Alguém tinha forjado as provas. Alguém queria que sua filha fosse culpada por aquele incêndio. Mas por quê? Murmurou Sarah, confusa. Quem faria isso? E por que justamente a Emily? Michael olhou para ela com seriedade. Isso é o que precisamos descobrir agora. Alguém queria que ela fosse incriminada, e eu vou ajudá-la a chegar até o fundo disso. A verdade começava a emergir, e Sarah sabia que estava apenas no início de uma luta que exigiria toda a sua força. Sarah saiu da casa de Michael com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas. A certeza de que alguém manipulou as imagens a deixou inquieta, mas também determinada. Sabia que a verdade estava próxima, mas o caminho ainda era incerto. De volta à sua casa, ela entrou rapidamente, encontrando Emily sentada à mesa da cozinha, desenhando de maneira distraída, como se aquele fosse o único refúgio que restava em meio ao caos. O olhar preocupado de sua filha a partiu por dentro, mas Sarah sabia que não podia desmoronar. Emily precisava dela forte. Emily, eu falei com o Michael, disse Sarah, se sentando ao lado dela. Ele encontrou algo nas imagens das câmeras. Alguém as manipulou para que parecesse que você estivesse lá naquele momento. Emily ergueu os olhos surpresos e esperançosos. Então, isso quer dizer que... Podem provar que eu não fiz isso? Não ainda, querida. Mas estamos chegando perto. Isso significa que alguém está mentindo e vamos descobrir quem, respondeu Sarah, apertando a mão da filha. Mas agora, preciso de você comigo. Você se lembra de qualquer coisa estranha naquele dia? Qualquer detalhe que possa ajudar? Emily hesitou por um momento, revivendo em sua mente o dia fatídico. Eu me lembro de ter visto um homem saindo da loja. Ele estava com um boné, parecia apressado, mas não consegui ver o rosto direito. Eu achei que ele estava apenas saindo como qualquer outra pessoa. E então eu vi a fumaça e corri para ver se podia ajudar. Sarah escutou atentamente, tentando montar as peças. Um homem de boné? Isso pode ser importante, Emily, e pode ser a chave para entender quem está tentando culpar você. Naquela noite, Sarah decidiu ir além. Se Michael conseguiu detectar a manipulação das imagens, havia uma razão para isso. Alguém na loja tinha algo a esconder. Ela se lembrou do seguro.
Era uma pista que não havia sido explorada. Decidida a seguir essa linha, Sarah passou horas na internet pesquisando sobre o proprietário da loja, Evan Walker, e sua recente aquisição de um seguro contra incêndios. E foi ali, entre documentos e registros públicos, que algo chamou sua atenção. O seguro contra incêndio da loja havia sido assinado poucas semanas antes da tragédia, com um valor exorbitante. Seu coração bateu mais forte ao ler aquilo. Um valor que poderia mudar a vida de qualquer um em uma cidade pequena como Maplewood. E se o incêndio não tivesse sido um acidente? E se tivesse sido proposital, para que alguém lucrasse com o seguro? Sarah sabia que precisava falar com Evan Walker. Era arriscado, mas ela não tinha tempo a perder. Se suas suspeitas estivessem certas, ele tinha tudo a ganhar com aquele incêndio, e Emily estava sendo usada como bode expiatório. No dia seguinte, logo pela manhã, Sarah vestiu sua jaqueta e decidiu ir até a casa de Evan. Era um movimento arriscado, mas não havia outra opção. Evan vivia em uma grande casa no lado mais nobre da cidade, longe dos olhares curiosos de Maplewood. Quando Sarah chegou, sentiu o estômago revirar. Tocou a campainha com hesitação. Alguns minutos depois, a porta se abriu, revelando Evan com uma expressão confusa. "Sarah, o que você está fazendo aqui?" perguntou Evan, tentando manter um tom casual, mas sua voz levemente tensa não passou despercebida. "Eu preciso falar com você, Evan, sobre o incêndio", disse Sarah com um olhar firme. Evan recuou levemente, seus olhos brilhando de surpresa e desconforto. "Não sei como eu poderia ajudar com isso. A polícia já está cuidando de tudo, não é?" Sarah deu um passo à frente encarando-o. "Você tem seguro contra incêndio, Evan? Porque parece que você fez uma apólice bem generosa pouco antes da loja queimar. Isso é mais do que uma coincidência, não acha?" Ele hesitou, cruzando os braços em uma tentativa de se proteger. "Isso é loucura, Sarah. Você está insinuando que eu teria algo a ver com o incêndio?" "Emily foi vista lá. É ela que está com problemas. Emily estava tentando ajudar, ela não fez nada. E nós descobrimos que as câmeras foram manipuladas. Quem quer que tenha feito isso, estava tentando incriminar minha filha para se livrar de algo maior." Sarah manteve o olhar fixo em Evan, sem recuar. "E eu acho que você sabe mais do que está deixando transparecer." O silêncio entre eles era pesado, até que Evan soltou uma risada nervosa, como se tentasse desviar a atenção. "Sarah, você está procurando respostas no lugar errado. Eu perdi tudo naquele incêndio. Por que eu causaria isso?" "Por dinheiro, Evan. Você se assegurou de que receberia uma quantia enorme de seguro, e agora minha filha está pagando por isso." Sarah se aproximou ainda mais, sua voz baixa, mas ameaçadora. "Eu não vou parar até expor tudo. Você não vai fugir disso." Evan apertou os lábios, seus olhos se movendo rapidamente como se estivesse pensando no que dizer. Eu não sei do que você está falando. Se me acusar de algo assim, pode ter certeza de que haverá consequências, Sarah. Não se meta com isso." Com o estômago revirado, Sarah saiu da casa, mas ela sabia. O comportamento de Evan havia revelado o que ela temia. Ele estava envolvido. Agora era apenas uma questão de tempo até provar sua culpa e salvar Emily da condenação iminente. O desespero havia se transformado em uma feroz determinação. Sarah voltou para casa com o coração em chamas e a mente fervilhando de pensamentos. As palavras de Evan ecoavam em sua cabeça, aquela risada nervosa, a hesitação, a ameaça velada. Ele estava escondendo algo, e ela sabia disso. O silêncio de Maplewood, normalmente acolhedor, agora parecia sufocante. Não havia mais tempo para hesitação. Ela precisava de provas sólidas que dessem fim a essa farsa antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Sarah e Michael se encontraram novamente para uma nova rodada de investigações. Michael, sempre meticuloso, já havia começado a examinar mais profundamente os arquivos digitais da loja, procurando por qualquer pista que pudesse conectar Evan ao incêndio. Eles se sentaram em frente ao computador de Michael, a tela iluminando seus rostos enquanto a tensão crescia no ar. "Estou verificando os dados de segurança financeira da loja", disse Michael, os olhos fixos no monitor. "Se Evan fraudou o seguro,
Ele pode ter deixado alguma pista em seu rastro. Geralmente, esses caras cometem erros quando acham que estão acima de qualquer suspeita. Sarah observava ansiosa, tentando conter a mistura de medo e esperança que dominava seu peito. O tempo parecia se arrastar. Finalmente, Michael parou de digitar e olhou para ela. "Olha só isso", disse ele apontando para a tela. "Aqui está. Pouco antes do incêndio, há uma transferência suspeita para uma conta no exterior. O valor corresponde exatamente ao montante que Evan recebeu do seguro logo após a tragédia." Sarah apertou os olhos, absorvendo aquela informação. Então ele realmente planejou tudo. O incêndio foi uma fraude para ele ganhar dinheiro do seguro, e ele usou Emily como bode expiatório para encobrir tudo. Michael assentiu, mas não havia alívio em seus olhos. "Parece que sim. Mas isso ainda é apenas uma parte da prova. Precisamos ligar tudo isso à manipulação das câmeras e à morte de Jack Thompson. Se conseguirmos conectar os pontos, a polícia vai ter o suficiente para prender Evan." Sarah respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva e alívio. As peças estavam finalmente começando a se encaixar, mas a luta ainda não havia terminado. "Michael, nós precisamos levar isso para a polícia agora. Se esperarmos mais, Evan pode tentar fugir ou pior. Ele pode destruir mais evidências", disse Sarah com a voz firme. Michael olhou para ela por um momento, como se estivesse avaliando as opções. "Você está certa. Eu já coletei o máximo de dados que pude. Vamos entregar isso imediatamente." Naquela tarde, os dois seguiram para a delegacia local, carregando as provas que poderiam salvar Emily e incriminar Evan. Ao chegar, Sarah sentiu um peso esmagador em seu peito. Tudo dependia daquele momento. Eles foram recebidos pelo detetive Harrison, que parecia mais calmo e receptivo do que da última vez. "Senhora Carter, o que vocês têm para mim?" perguntou o detetive, gesticulando para que se sentassem. Michael foi direto ao ponto, abrindo seu laptop e mostrando todas as evidências que havia descoberto. "Detetive, eu revisei as gravações de segurança da loja e posso provar que foram manipuladas para incriminar Emily. Além disso, há uma transferência bancária suspeita de Evan Walker para uma conta no exterior ocorrida pouco antes do incêndio, exatamente o valor que ele recebeu do seguro." Harrison analisou os dados na tela, seus olhos se estreitando. "Isso é sério. Muito sério. Se isso for confirmado, temos um caso de fraude de seguro e homicídio nas mãos." "Exatamente", respondeu Michael sem hesitação. "Evan planejou o incêndio, manipulou as câmeras e deixou Emily carregar a culpa. Jack Thompson morreu no incêndio e Evan estava disposto a sacrificar tudo para fugir com o dinheiro." O detetive se inclinou na cadeira, pensativo. "Eu vou precisar investigar isso a fundo, mas com base no que vocês trouxeram, parece que temos motivos suficientes para prender Evan para interrogatório." Sarah quase não conseguia acreditar no que ouvia. A justiça, que até agora parecia uma fantasia distante, finalmente estava ao seu alcance. "Eu só tenho uma pergunta", disse o detetive, voltando seu olhar para Sarah. "Vocês têm certeza de que Evan está ciente de que suas ações foram descobertas?" Sarah sentiu um frio na espinha. "Eu o confrontei ontem. Ele sabe que eu estou atrás dele, mas não sei o quanto ele percebeu sobre as provas." O detetive se levantou de repente, como se a urgência da situação tivesse acabado de cair sobre ele. "Isso significa que ele pode tentar fugir. Precisamos agir rápido." Sarah e Michael seguiram para casa depois que o detetive prometeu emitir um mandado de prisão imediatamente. A tensão estava no ar. Sarah mal conseguia pensar em outra coisa além da segurança de Emily. Se Evan descobrisse que a polícia estava no encalço dele, não havia como prever o que ele faria. Enquanto Sarah preparava o jantar naquela noite, seu telefone tocou. Ao atender, uma voz que ela reconheceu imediatamente a fez congelar. "Evan Walker", disse ela, o nome saindo como veneno de seus lábios. "Sarah", respondeu Evan do outro lado da linha, a voz dele mais tensa do que nunca. "Eu sei o que você fez, e se você acha que pode acabar com isso assim tão facilmente, está enganada." "Você já perdeu, Evan", respondeu Sarah, firme. "As provas estão com a polícia, eles vão te pegar."
Isso é o que você acha, disse Evan com uma risada fria. Você e sua filha vão pagar por se meterem nos meus assuntos. A linha caiu, deixando Sarah com a mão trêmula e o coração disparado. A tensão era palpável em Maplewood na manhã seguinte. Sarah acordou com o coração acelerado, as palavras ameaçadoras de Evan ainda ecoando em sua mente. Ela mal conseguiu dormir, com os pensamentos girando entre o medo pelo que Evan pudesse fazer e a esperança de que, finalmente, ele seria capturado. Sabia que não podia deixar Emily sozinha naquele momento, então decidiu que ficariam juntas até que tudo estivesse resolvido. Enquanto preparava o café da manhã, o telefone tocou novamente, fazendo seu coração disparar. Era o detetive Harrison. Senhora Carter, temos um problema, disse ele com um tom preocupado. Fomos até a casa de Evan Walker com um mandado de prisão, mas ele não estava lá. Parece que ele fugiu. Não sabemos ainda para onde, mas vamos emitir um alerta e monitorar os aeroportos e fronteiras. Sarah sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Evan fugiu? Mas como isso é possível? Vocês disseram que o prenderiam. Estamos fazendo tudo o que podemos, respondeu o detetive tentando acalmá-la. Ele está desesperado, mas não se preocupe, vamos encontrá-lo. Ele não pode ir muito longe. Ao desligar o telefone, Sarah percebeu o quão grave a situação havia se tornado. Evan sabia que estava encurralado e faria qualquer coisa para escapar. Pior ainda, ele havia ameaçado sua família. Ela olhou para Emily, que ainda estava sentada à mesa, mexendo no celular, alheia à gravidade da situação. Emily, eu preciso que você fique comigo o tempo todo hoje, ok? Não saia de casa por nada, disse Sarah, tentando manter a voz firme e calma. Emily olhou para a mãe, notando o nervosismo em seus olhos. Mãe, o que está acontecendo? Você está me deixando assustada. Sarah sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Evan fugiu, querida. Ele sabe que estamos perto de expor o que ele fez, e agora ele está tentando escapar. Mas a polícia está atrás dele e eles vão pegá-lo. Eu só preciso que você fique segura até isso acontecer. Emily assentiu lentamente, seus olhos grandes e cheios de preocupação. Você acha que ele vai tentar machucar a gente? Sarah olhou nos olhos da filha e, com uma coragem que só as mães conhecem, respondeu. Não, ele não vai nos machucar. Não vou deixar que nada aconteça com você. O dia parecia se arrastar, cada minuto uma eternidade. Sarah verificava o celular a cada segundo, esperando por uma ligação da polícia. Ela tentava manter a mente ocupada, mas o pensamento de Evan à solta era insuportável. Sua única esperança era que ele fosse pego antes que conseguisse sair do país. Enquanto o sol começava a se pôr, Sarah recebeu uma ligação de Michael. Sarah, tem uma notícia que pode mudar o jogo, disse Michael do outro lado da linha. Consegui rastrear os movimentos bancários de Evan e ele comprou uma passagem de avião para o México. O voo é hoje à noite. Sarah ficou em silêncio por um momento, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Ele está tentando fugir do país? Sim, e se ele conseguir embarcar, vai ser muito mais difícil pegá-lo, respondeu Michael. Você precisa avisar o detetive Harrison agora. Sem perder tempo, Sarah ligou para o detetive, explicando o que Michael havia descoberto. Harrison agradeceu a informação e garantiu que já estavam mobilizando uma equipe para interceptar Evan no aeroporto. Havia uma chance de capturá-lo antes que ele desaparecesse para sempre. Sarah não conseguia ficar parada. O medo de que Evan escapasse a consumia. Ela e Emily estavam em casa, esperando por notícias, quando a televisão, que estava ligada apenas como fundo, interrompeu a programação com uma notícia de última hora. Notícias de última hora do Aeroporto Internacional de Maplewood. A polícia local está realizando uma operação de captura. Suspeita-se que Evan Walker, acusado de fraude de seguro e manipulação de provas, esteja tentando fugir do país. A operação está em andamento e, até o momento, o suspeito não foi localizado. Sarah sentiu o ar sumir dos pulmões. Ele estava no aeroporto. Tudo estava em jogo. O celular vibrava em suas mãos e ela viu uma mensagem de Michael. Estou no aeroporto com o detetive Harrison. Parece que estão cercando todas as saídas. Não se preocupe, ele não vai escapar.
O tempo parecia congelar enquanto Sarah e Emily assistiam à cobertura ao vivo. Imagens mostravam policiais cercando as áreas de embarque e verificando cada detalhe. Sarah sabia que tudo poderia mudar em questão de minutos. E então, finalmente, uma atualização surgiu. Acabamos de receber a informação de que Evan Walker foi detido enquanto tentava embarcar em um voo para o México. A polícia o capturou antes que pudesse passar pela segurança do aeroporto. O alívio tomou conta de Sarah. Ela sentiu lágrimas de gratidão e exaustão escorrerem por seu rosto enquanto abraçava Emily com força. "Mãe, eles o pegaram?" perguntou Emily, com os olhos cheios de esperança. "Sim, querida, eles o pegaram", respondeu Sarah com a voz embargada pela emoção. Está tudo acabado. O pesadelo finalmente parecia ter acabado. Evan estava sob custódia e, com as evidências coletadas, ele não teria como escapar da justiça. O plano meticuloso de Evan para ganhar dinheiro com o seguro, destruindo sua própria loja e manipulando as provas, agora seria exposto ao mundo. E o mais importante, Emily estava finalmente livre da sombra da culpa que pairava sobre ela. Mas mesmo com o fim do pesadelo à vista, Sarah sabia que ainda havia uma longa jornada pela frente para recuperar a paz e a confiança que haviam sido destruídas. O dia seguinte começou com uma calma incomum para Sarah e Emily. A notícia da captura de Evan Walker se espalhou rapidamente por Maplewood, e a cidade que antes parecia ter se voltado contra Emily agora começava a questionar as acusações que haviam sido feitas. Mas, apesar da prisão de Evan, Sarah sabia que as feridas profundas causadas por esse pesadelo ainda estavam longe de serem curadas. Aquele homem havia destruído a reputação de sua filha e nada a faria desistir de vê-lo pagar por tudo. Pouco tempo depois de o sol despontar no céu, Sarah recebeu uma ligação do detetive Harrison. A voz dele estava carregada de uma seriedade habitual, mas com uma pitada de urgência. "Senhora Carter, conseguimos levar Evan Walker para interrogatório", disse o detetive. "Mas ele se mantém em silêncio. Acho que seria útil se você viesse até a delegacia. Talvez a presença de alguém envolvido pessoalmente o pressione a falar. Podemos tentar um confronto direto." Sarah hesitou por um momento. Estava preparada para encarar aquele homem de novo. Sabia que essa seria uma oportunidade única para trazer à tona tudo o que ele havia feito, mas o medo de enfrentá-lo era inevitável. Ainda assim, pela segurança de Emily e para que a verdade fosse completamente exposta, Sarah sabia que precisava fazer isso. "Eu estarei aí em breve", respondeu Sarah, desligando o telefone com as mãos ligeiramente trêmulas. Ela pegou sua bolsa, avisou Emily de que precisava sair por um tempo e saiu de casa com o coração pesado, mas determinado. Ao chegar à delegacia, foi recebida pelo detetive Harrison, que a conduziu até a sala de interrogatório. A atmosfera era sufocante e Sarah sentia cada passo pesar mais à medida que se aproximava da porta. "Ele ainda não admitiu nada", explicou Harrison, parando em frente à porta da sala. "Mas temos provas suficientes para mantê-lo sob custódia. Agora precisamos tentar arrancar uma confissão dele." Sarah assentiu, respirando fundo antes de entrar na sala. Ao abrir a porta, viu Evan sentado à mesa, algemado, com um olhar frio e calculista. Ele parecia ter envelhecido desde a última vez que se encontraram, o rosto mais abatido e as olheiras profundas denunciando suas noites sem sono. Quando seus olhos se encontraram, Sarah sentiu uma onda de raiva e desprezo tomar conta de seu corpo, mas ela se manteve firme. Evan manteve o olhar fixo nela por alguns segundos antes de quebrar o silêncio com um sorriso cínico. "Então, finalmente, resolveram trazer a mãe leoa para tentar me fazer confessar?" Sarah ignorou o tom debochado dele e se sentou à sua frente. "Você sabe que acabou, Evan. Nós temos todas as provas. A manipulação das câmeras, a fraude do seguro, tudo está contra você. E agora, não há mais para onde fugir." Evan balançou a cabeça, rindo baixinho, como se ainda estivesse no controle da situação. "Provas? O que são provas? Vocês têm gravações manipuladas, um seguro, nada disso me coloca diretamente na cena do incêndio." Sarah o encarou,
suas mãos cerradas em punhos sob a mesa. Você colocou minha filha em perigo. Você tirou a vida de Jack Thompson para cobrir seu próprio rastro. Fez isso por ganância e agora quer sair como se nada tivesse acontecido? Não vai funcionar. A expressão de Evan mudou levemente, seu sorriso desaparecendo por um breve momento. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando manter a compostura. Você não entende o que está em jogo aqui, Sarah. A vida não é tão simples quanto você pensa. Não é simples? A voz de Sarah começou a ganhar um tom mais intenso. Você destruiu vidas, fez de tudo para incriminar uma criança, a minha filha, e ainda acha que pode se safar? Evan se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Sarah, agora sem qualquer traço de ironia. Você não sabe do que as pessoas são capazes quando estão com tudo em jogo. Dívidas, pressão. A vida pode ser esmagadora. Fiz o que precisava para sobreviver. Não pedi para Jack estar lá naquela noite, mas você acha que eu queria que ele morresse? O silêncio tomou conta da sala por um momento. Sarah sentia a raiva fervendo dentro de si, mas sabia que esse era o momento de expor o verdadeiro caráter de Evan. Ela olhou diretamente nos olhos dele sem medo. Você não pensou duas vezes em sacrificar um inocente e agora está tentando justificar o que fez? Você jogou com a vida das pessoas e perdeu, e minha filha quase pagou por isso. Evan desviou o olhar, parecendo finalmente sentir o peso de suas ações. O detetive Harrison, que observava de perto, decidiu intervir. Evan, tudo o que você disser aqui pode ser usado contra você, mas se houver alguma chance de você cooperar, agora é a hora. Confesse o que fez, ou vai passar o resto da sua vida em uma cela. Evan permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos vagando pela sala como se buscasse uma saída. Finalmente ele soltou um suspiro derrotado. Eu só queria consertar tudo. As dívidas, a loja falida. Foi por isso que fiz o seguro. Nunca pensei que chegaria tão longe, mas chegou, respondeu Sarah, sua voz baixa, mas cheia de determinação. E agora você precisa encarar as consequências. Evan inclinou a cabeça, aceitando a gravidade da situação pela primeira vez. Eu sabia que, se o incêndio acontecesse, o seguro me salvaria. Mas Jack não deveria estar lá e Emily, ela só estava no lugar errado, na hora errada. Ela não estava no lugar errado, interrompeu Sarah com firmeza. Ela estava tentando ajudar, algo que você jamais entenderia. O detetive Harrison fez um sinal para os guardas, que entraram na sala para levar Evan de volta à cela. Enquanto ele se levantava, as algemas rangendo nos pulsos, ele olhou uma última vez para Sarah. Eu perdi tudo, murmurou ele, a voz finalmente sem o tom arrogante. E agora vou pagar por isso. Sarah o observou ser levado, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. O confronto havia terminado. Evan finalmente admitira seu papel no incêndio e na tentativa de incriminar Emily. Agora tudo o que restava era garantir que ele enfrentaria a justiça por completo. Mas no fundo, Sarah sabia que a verdadeira vitória era a liberdade de sua filha e a restauração de sua reputação. Ao sair da delegacia, o sol brilhava intensamente no céu de Maplewood, como um sinal de que, finalmente, as nuvens escuras que pairavam sobre suas vidas estavam começando a se dissipar. A tensão da sala de tribunal pairava no ar como uma nuvem pesada. Sarah, sentada ao lado de Emily, não conseguia desviar os olhos do juiz enquanto aguardava o início do julgamento. Após semanas de investigações, interrogatórios e a confissão de Evan Walker, aquele era o momento decisivo. O futuro de Emily e de toda a sua família estava prestes a ser determinado ali diante de todos. A cidade de Maplewood, que outrora a julgara com severidade, agora observava em silêncio, ansiosa para ver a justiça ser feita. Emily, vestida de forma simples, com os ombros levemente curvados, olhava para frente, a expressão séria e preocupada. Apesar de toda a verdade revelada, o trauma que ela carregava ainda era visível em seus olhos. Sarah segurava a mão da filha com firmeza, transmitindo a única coisa que ainda podia: apoio incondicional.
As semanas de incerteza, o medo e a pressão pareciam ter tirado toda a energia que restava nelas, mas ambas sabiam que aquele era o último obstáculo. O juiz, um homem grisalho de aparência austera, começou a falar, revisando os detalhes do caso. As acusações contra Evan Walker, agora evidentes e incontestáveis, estavam claras. Fraude de seguro, manipulação de provas e homicídio culposo pela morte de Jack Thompson. As provas apresentadas por Michael, somadas à confissão de Evan, haviam transformado o julgamento em algo mais rápido do que Sarah esperava. Mas mesmo assim, o nervosismo a consumia. O advogado de Evan, um homem de meia idade que parecia tão cansado quanto seu cliente, se levantou e fez o que pôde para atenuar a situação. Tentou argumentar que Evan estava sob imensa pressão financeira, que suas ações, embora erradas, não foram planejadas com intenção de causar morte. Disse que o incêndio foi uma ideia mal calculada que saiu do controle e que Jack não deveria estar na loja naquela noite. Mas ninguém ali parecia disposto a aceitar essa desculpa. Quando foi a vez de Evan falar, ele se levantou, o olhar abatido. A arrogância que uma vez exibira estava completamente ausente. Ele parecia um homem derrotado, quebrado pelo peso de suas próprias decisões. Eu sei que errei, disse ele com a voz baixa, quase inaudível. Eu queria sair daquela situação, consertar minha vida, mas nunca quis que ninguém morresse e nunca quis que Emily pagasse por isso. Eu cometi um erro e agora estou pronto para encarar o que vier. O silêncio na sala era esmagador. Sarah sentiu um leve tremor percorrer sua espinha, mas não disse nada. O destino de Evan estava fora de suas mãos agora. O que mais importava para ela era a decisão do juiz em relação a Emily, que ainda estava tecnicamente sob acusação, até que tudo fosse oficialmente resolvido. Finalmente, o juiz olhou diretamente para Sarah e Emily, como se avaliasse não apenas a situação legal, mas o peso emocional que aquilo tudo havia causado. Este tribunal reconhece que a senhorita Emily Carter foi injustamente acusada de crimes que não cometeu, disse ele, sua voz ecoando pela sala. Dado que as evidências apontam claramente para a manipulação das câmeras e a fraude orquestrada por Evan Walker, todas as acusações contra a senhorita Carter são retiradas. Ela é declarada inocente e livre de qualquer responsabilidade neste caso. O alívio foi imediato. Sarah apertou a mão de Emily, as lágrimas rolando silenciosamente por suas bochechas. Emily, em choque, parecia quase incapaz de processar o que acabara de ouvir. O pesadelo finalmente havia acabado. O tormento que ela carregara por semanas havia sido extinto em um único momento. A sala de tribunal, outrora silenciosa, começou a murmurar. Jornalistas, vizinhos e até mesmo desconhecidos estavam presentes, e o burburinho de vozes começou a preencher o espaço. Sarah abraçou Emily com força, finalmente permitindo que a tensão deixasse seu corpo. Sentiu a filha soluçar em seu ombro, um misto de alívio e emoção. Enquanto o juiz declarava o término da sessão, Sarah se levantou ao lado de Emily. Ao saírem da sala de tribunal, uma pequena multidão de repórteres se formou do lado de fora. Os flashes das câmeras eram cegantes, e as perguntas vinham de todas as direções. Emily, como você se sente após ser declarada inocente? Sarah, o que vocês vão fazer agora? Mas nenhuma delas estava pronta para lidar com a mídia. Michael, que as acompanhava de perto, ajudou a abrir caminho pela multidão, guiando-as até um carro que as esperava. Quando finalmente estavam longe da confusão, sentadas no banco de trás do carro, o mundo parecia ter parado. As ruas de Maplewood passavam lentamente pela janela enquanto Sarah olhava para Emily. Você está livre, minha filha, disse Sarah sorrindo através das lágrimas. Finalmente livre. Emily olhou para a mãe com olhos marejados, um pequeno sorriso se formando. Eu nem sei como agradecer por tudo que você fez, mãe. Eu pensei que nunca sairíamos desse pesadelo. Sarah acariciou o rosto de Emily, seus corações finalmente aliviados. Eu nunca desistiria de você, Emily. Nunca. O carro seguia em direção à casa delas, e o sol da tarde brilhava no céu, iluminando o caminho de volta.
Embora o julgamento tivesse terminado e a justiça finalmente prevalecido, Sarah sabia que a recuperação emocional levaria tempo. Maplewood havia mudado para elas, mas mãe e filha, unidas, sabiam que, com o tempo, tudo voltaria ao lugar. A batalha havia terminado e agora elas podiam recomeçar. Os dias que seguiram ao desfecho do julgamento foram diferentes de qualquer coisa que Sarah e Emily poderiam imaginar. Maplewood, a pequena cidade que havia se voltado contra elas, agora parecia ansiosa para se redimir. As manchetes dos jornais locais estampavam a história da injustiça, a absolvição de Emily e a captura de Evan Walker. Mas o mais surpreendente era como a narrativa havia mudado. Emily, que antes era vista como culpada, agora era celebrada como uma heroína. No primeiro fim de semana após o julgamento, Sarah recebeu um telefonema inesperado. Era o prefeito da cidade, convidando-as para uma cerimônia em que Emily seria homenageada por sua coragem e determinação. Sarah estava incrédula. O mesmo lugar que condenou sua filha tão rapidamente, agora queria aplaudi-la. Emily, o prefeito nos convidou para uma cerimônia em sua homenagem, disse Sarah, enquanto se sentava à mesa da cozinha com o convite em mãos. Emily, que mexia distraidamente em seu café da manhã, ergueu os olhos com uma expressão surpresa. Uma homenagem? Por quê? Porque eles finalmente entenderam o que você tentou fazer naquela noite. Você foi até a loja para ajudar as pessoas e eles querem reconhecer isso, respondeu Sarah, tentando esconder o ceticismo. Ela sabia que essa cerimônia não apagaria a dor e o trauma que Emily enfrentou, mas, de alguma forma, parecia um passo em direção à cura. Emily ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. Eu não sei, mãe. Eu não sei se estou pronta para isso. Toda essa atenção, depois de tudo que aconteceu, parece estranho. Sarah a olhou com carinho, compreendendo o peso das emoções que sua filha carregava. Você não precisa fazer nada que não queira, querida, mas acho que isso pode ser uma maneira de mostrar a todos que você superou tudo isso. Mostrar que você é mais forte do que eles imaginam. O silêncio pairou por um tempo, até que Emily assentiu lentamente. Talvez seja uma boa ideia. Se isso significa que eles finalmente vão me ver de forma diferente, talvez seja o que eu preciso. Naquele sábado, a praça central de Maplewood estava lotada. A cerimônia que fora anunciada no jornal local atraiu uma multidão de moradores. Alguns estavam lá para mostrar apoio, outros, talvez para se redimir silenciosamente da rápida condenação que haviam feito de Emily. De qualquer forma, todos os olhares estavam voltados para a pequena família Carter. Quando chegaram à praça, Sarah e Emily foram recebidas pelo prefeito e por outros membros da cidade. O prefeito, um homem alto e de sorriso fácil, segurava um microfone, pronto para iniciar o discurso. Ele começou falando sobre a tragédia do incêndio, sobre como toda a cidade havia sido abalada pela perda de Jack Thompson, mas também mencionou os erros que foram cometidos no calor das acusações. E então, finalmente, ele virou sua atenção para Emily. Hoje, estamos aqui para reconhecer a coragem de uma jovem que, em meio ao caos, agiu com compaixão e bravura. Emily Carter não é apenas inocente. Ela é uma heroína que tentou salvar vidas quando a maioria de nós estaria paralisada pelo medo. A cidade de Maplewood deve a ela não apenas um pedido de desculpas, mas nossa admiração. As palavras do prefeito ecoaram pela praça. Emily, ao lado de sua mãe, sentia o peso daqueles elogios, mas também uma estranha sensação de desconforto. Embora fosse bom ser vista sob uma nova luz, parte dela ainda lutava com os traumas que a injustiça lhe causara. Mesmo assim, ela respirou fundo e subiu ao palco quando seu nome foi chamado. Emily, gostaríamos de entregar a você esta placa de reconhecimento, disse o prefeito, entregando-lhe uma pequena placa com seu nome gravado. Sua força e coragem são um exemplo para todos nós. Emily pegou a placa, sentindo o olhar de toda a cidade sobre ela. Por um momento, seus olhos varreram a multidão, reconhecendo rostos familiares, alguns que a apoiaram desde o início e outros que rapidamente a condenaram. Com o microfone em mãos, ela respirou fundo, sentindo a necessidade de dizer algo.
mesmo que suas emoções ainda estivessem misturadas. Eu não sei o que dizer, começou Emily, com a voz tremendo levemente. Tudo isso aconteceu tão rápido e, de repente, eu era a culpada por algo que eu não fiz. Mas o que eu mais aprendi é que a verdade sempre aparece, não importa o quanto ela demore. Eu só queria ajudar naquela noite, e isso quase me custou tudo. Mas eu estou aqui agora, e acho que isso é o que importa. O silêncio foi seguido por um breve aplauso, mas Sarah sabia que aquelas palavras vinham de um lugar mais profundo, de uma ferida que ainda levaria tempo para cicatrizar. Emily, com apenas 13 anos, havia experimentado a crueldade do julgamento rápido e a dor da injustiça, e agora ela estava sendo elogiada por superar tudo isso. Após a cerimônia, enquanto a multidão começava a se dispersar, algumas pessoas se aproximaram de Sarah e Emily, oferecendo palavras de apoio. Entre elas estava a Sra. Hendricks, a professora de Emily, que havia sido uma das poucas que acreditara na inocência da menina desde o começo. "Emily, você foi tão corajosa", disse a Sra. Hendricks com um sorriso caloroso. "Eu sabia que a verdade viria à tona. Estou muito orgulhosa de você." "Obrigada", respondeu Emily, com um sorriso tímido, ainda tentando se acostumar com a atenção. Enquanto caminhavam de volta para casa, Sarah colocou o braço ao redor de Emily. "Você foi incrível lá em cima, querida. Sei que não foi fácil." "Foi estranho", admitiu Emily, olhando para a placa que carregava. "Mas talvez isso ajude a cidade a entender quem eu realmente sou." Sarah assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. A cidade agora via Emily como uma heroína, mas o que importava era que Emily sabia sua própria verdade, e isso era o que realmente fazia a diferença. Ao voltarem para casa, as duas sentiam que, de alguma forma, a vida estava começando a voltar ao normal. Havia um longo caminho pela frente, mas juntas sabiam que poderiam superar qualquer coisa. O tempo passou, e a vida em Maplewood gradualmente começou a retomar seu curso normal. As cicatrizes do incêndio e das falsas acusações ainda estavam presentes, mas com o passar dos meses, elas começaram a se curar. Emily e Sarah enfrentaram muitos desafios, mas o apoio que receberam da cidade após a absolvição de Emily ajudou a reconstruir a confiança que havia sido abalada. A rotina que parecia tão distante estava lentamente voltando ao lugar, mas agora com uma nova perspectiva. Sarah abriu uma pequena floricultura, algo que sempre sonhara, mas nunca havia tido tempo ou coragem para fazer. Ela nomeou a loja de Flores de Esperança, uma homenagem à resiliência que ela e sua filha demonstraram durante o período mais difícil de suas vidas. O local se tornou um refúgio para Sarah, um lugar onde ela poderia canalizar sua dor e transformá-la em beleza, criando arranjos que traziam alegria para os moradores da cidade. Emily também começou a encontrar seu caminho. Depois da cerimônia de homenagem e do reconhecimento público, ela recebeu várias mensagens de apoio, não apenas da cidade, mas de outros jovens que passaram por situações de injustiça. Inspirada por tudo o que viveu, Emily decidiu que queria ajudar outras pessoas. Ela começou a trabalhar com uma organização local de defesa dos direitos juvenis, onde compartilhou sua história e ajudou a conscientizar sobre a importância de não julgar rapidamente as pessoas, especialmente crianças e adolescentes. "É tão bom ver você se dedicando a algo tão importante", disse Sarah em uma tarde tranquila na floricultura, enquanto Emily ajudava a organizar as flores. "Tenho tanto orgulho de quem você está se tornando, mesmo depois de tudo o que passamos." Emily sorriu, sentindo o carinho e a força nas palavras de sua mãe. "Eu aprendi muito, mãe, e não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Se eu puder ajudar alguém a se defender ou a ser ouvido, então tudo isso terá tido um propósito." A relação entre mãe e filha havia se fortalecido ainda mais durante aqueles meses. O vínculo que sempre fora forte agora parecia inquebrável. Sarah olhava para Emily e via não apenas uma filha, mas uma jovem mulher corajosa que transformou uma experiência devastadora em uma jornada de crescimento e compaixão. Enquanto as duas organizavam a loja naquela tarde, o som da porta abrindo chamou sua atenção. Era Michael, o velho amigo e o técnico de segurança
que ajudara a expor a manipulação das câmeras e a salvar Emily de um destino cruel. Ele havia se tornado uma presença constante em suas vidas desde então, quase como parte da família. "Como estão minhas duas heroínas favoritas?" perguntou ele com um sorriso, entrando com uma caixa de doces. "Estamos ótimas", respondeu Sarah, retribuindo o sorriso. "E você, alguma novidade?" Michael balançou a cabeça, colocando a caixa sobre o balcão. "Nada muito emocionante. Só pensei em passar aqui e trazer um agrado para as minhas flores favoritas. Você nos mimou o suficiente durante todo esse tempo", brincou Sarah. "Mas aceitamos mesmo assim." O trio riu, e a loja ficou cheia de uma leveza que há muito não sentiam. Apesar de tudo o que havia acontecido, a vida estava florescendo de novo. Havia momentos de paz, de alegria e, acima de tudo, de esperança para o futuro. Mais tarde naquela noite, Sarah e Emily sentaram-se juntas no sofá, como costumavam fazer antes de tudo acontecer. Elas conversavam sobre os planos para o futuro, rindo e fazendo piadas sobre as pequenas coisas da vida. Havia uma tranquilidade em suas conversas, uma sensação de que, após a tempestade, elas finalmente haviam encontrado seu porto seguro. "Você se lembra daquela manhã, antes de tudo isso começar?" perguntou Sarah, olhando para Emily com um olhar reflexivo. "Quando tudo parecia tão normal." Emily assentiu pensativa. "Sim, às vezes parece que foi outra vida, mas agora eu sei que, por mais difícil que tenha sido, isso nos trouxe até aqui. E eu acho que estamos mais fortes do que nunca." "Com certeza estamos", disse Sarah, sorrindo antes de abraçar a filha. "E o que quer que aconteça a partir de agora, sei que podemos enfrentar qualquer coisa juntas." O tempo que haviam passado lutando para limpar o nome de Emily as havia transformado, não apenas como mãe e filha, mas como pessoas. Elas haviam aprendido que, mesmo nas piores circunstâncias, a verdade e a coragem eram suas maiores armas. E agora, enquanto o mundo ao redor delas finalmente parecia em paz, elas sabiam que o futuro estava aberto e cheio de possibilidades. Enquanto a noite caía sobre Maplewood, as luzes da cidade piscavam à distância, iluminando suavemente o caminho de volta para casa. Sarah e Emily sabiam que o passado jamais poderia ser esquecido, mas elas também sabiam que o que realmente importava era o que fariam com o presente e com o futuro que tinham diante delas. E assim, com o fim do pesadelo e o início de uma nova fase de suas vidas, mãe e filha encontraram na esperança e no amor a força para seguir em frente. Juntas, sempre.